Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a nossa primeira aula de História, preparatória para o 2022. Essa é uma ação preparada pelo Polo Icel Água Azul, da Cor do Mar, Mosa, Rafa Candeiro, Lajeado, Rosa de São Carlos, Quinta do Sol, Rosa da China, São Mateus, Chicoatira e Três Pontes. Nós pedimos que durante a explanação da professora, todos permaneçam, a gente com os microfones desligados e podem ir colocando as suas perguntas no chat. Ao final, a gente vai tentar responder as perguntas na medida do possível. Nesse momento, vamos passar a palavra para a professora Fátima Massara, uma experiente e apaixonada professora de História da Rede Pública de Ensino da Prefeitura de São Paulo. Ela que também é coordenadora do Polo Unicel São Mateus. Fátima, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, professora. Estamos sim. Boa noite. Boa noite, sim. Boa noite. Bem-vindo. Gostaria de falar que nós demos uma movimentada aí, né, para dar uma olhada na organização do que poderia estar mesmo nesse vestibular. E ele está com um conteúdo um pouquinho extenso de história. Trouxe aqui para vocês hoje um mundo contemporâneo, né? Trouxe uma parte, uma pequena parte de muitas coisas que estão lá. Vamos ver se há possibilidade depois da gente ter um outro momento com vocês. Vai ter a segunda aula com a professora Gislaine, mas nesse primeiro momento aqui eu trouxe mesmo um pouco dessa parte que trata mesmo da ideologia, que traz um pouquinho sobre a influência do que aconteceu lá na França e esse contexto vindo para a história do Brasil, ao processo da independência política e as consequências desses fatores. Então, eu vou começar aqui com um pouquinho não sei se vocês conseguem ver, eu coloquei aqui Mundo Contemporâneo. Esses conteúdos foram tirados do que está previsto aí no vestibular, das conquistas napoleônicas ao Congresso de Viena, o nacionalismo no século XIX, o avanço industrial, capitalismo monopolista e imperialismo, o processo de colonização, que passa pela África e pela Ásia, e uma boa época também da história e as consequências disso, para chegar na Primeira Guerra Mundial. Então, para me falar um pouquinho dessas conquistas, da queda, na verdade, de Napoleão, que é o que está mais focado aí dentro do vestibular, a gente passa um pouquinho pela Revolução Francesa, né? Essa revolução que trouxe uma grande mudança dentro do pensamento, da ideologia, para vários países. E a gente fala disso pensando também na América. Como isso influenciou algumas emancipações políticas. Então, quando a gente pensa que uma ideia faz uma revolução, realmente a gente chega nesse consenso. Quando a gente começa a estudar dentro da história, que muitas das condições sociopolítico-econômicas que vigoravam na Europa no século XVIII, XIX, elas foram mudando a partir das ideias. Então, a gente pode considerar que a ideia realmente representa uma grande revolução, por ela trazer inúmeras transformações. Então, o que causou a Revolução Francesa, na verdade, eram as diferenças que existiam naquele lugar. Então, nós poderíamos dizer que lá havia uma pirâmide. E essa pirâmide, lá no seu topo, era chamado de primeiro estado. Então, o primeiro estado francês, aquilo estava posto, né? Era uma
uma hierarquia de poderes e de mandonismo. O primeiro estado, então, ele era representado pelo clero. Tamanha era a força e importância da igreja durante todo aquele período para toda aquela sociedade. Então, o respeito era total à igreja. O tamanho também era a sua condição, muitas vezes de acordo com a nobreza, com os nobres, né? Aqueles que já nasciam ricos e iam passando lá o poder para os seus filhos. Então, era uma pirâmide. Nós tínhamos a igreja lá no topo, aí nós tínhamos no meio o chamado segundo estado, que era representado pelos nobres, pela nobreza, e o terceiro estado. O terceiro estado, ele é o grande causador da Revolução Francesa, porque lá era todo o povo heterogêneo, eram todas as camadas. Para uma pessoa, por exemplo, que tivesse muito dinheiro e tivesse a intenção de ser um nobre, ele tinha que pagar muito para conquistar esse título. Era um valor assim, né? Mas muitas vezes um banqueiro ele ia lá e comprava um título de nobre, só para ser um nobre. Então era estratificado, né? Então quem estava lá em cima da igreja, um pouquinho abaixo estavam os nobres, e lá embaixo era o terceiro estado. Esse terceiro estado é responsável pela Revolução, por quê? Porque ele misturava alta burguesia, média burguesia e baixa burguesia. A alta burguesia eram os milionários, os banqueiros, os aristocratas, os latifundiários. A média burguesia, ela era constituída por profissionais liberais, aqueles que já tinham, né, vamos dizer, professores, médicos, advogados, pessoas que tinham já na sua concepção a ideia do seu lugar, mas que aquele lugar também não estava bom. E poderíamos dizer que essa média burguesia, ela seria responsável até por acender a ideia da revolução, como eu disse, alta, média e baixa burguesia. Então, lá na baixa burguesia, nós tínhamos possivelmente ali 80% da população. Pobre, analfabeto, camponês, os mendigos, os que não... Então, a camada sem privilégio, sem direito de nada, era basicamente toda a população francesa, e que, por sua vez, estava dentro dessa estratificação da pirâmide, elas estavam no mesmo lugar, ou seja, o terceiro estado ele era composto por ricos, classe média, profissionais liberais e povão, né? Então, quando esses profissionais liberais percebem que é possível fazer uma grande revolução, mas para isso precisaria se unir a quem eu gosto e a quem eu não gosto, me unir aos pobres, aos que não têm nada, aos que têm muito dinheiro e fazer uma conversa e traçar a revolução. Então, nós poderíamos dizer que uma revolução ela acontece quando as pessoas se homogeneizam dentro de uma linha de pensamento, quando ela passa a compreender, né, que necessário é que as pessoas se unem para derrubar a igreja ou que coloque ela num outro lugar, ou encontre o seu lugar, não era bem derrubar a igreja, mas que trouxesse ela para refletir sobre um novo pensamento, e a nobreza que não queria também sair do lugar pela qual ela estava. Porém, a gente pode até colocar aqui que esse terceiro estado, então, ele vai buscar dentro dessa junção, porque para se fazer uma guerra, você precisa do povão, que pega nas armas, que sai à luta, que grite de qualquer jeito, mas que invada, que derrube, que coloque fogo e tudo mais. Então, isso é o que fez com que a Revolução Francesa, de fato acontecesse. Foi a junção de todas essas camadas para que eles pudessem, depois, né, pensar o que seria a partir dali. É só para a gente entender um pouquinho que essa revolução ela vai acontecer de maneira diferente em outros lugares. Né? E se a gente quisesse trazer, por exemplo, essa revolução de terceiro estado para um momento aqui dentro do Brasil, nós conseguiríamos fazer isso. Quando que isso vai acontecer? Então, aí a gente vai entrar num outro campo, mas a gente pode fazer. Se você pensar que a escravidão aqui no Brasil também conseguiu que os negros conseguiram sua liberdade, mas para isso também uma junção de pessoas, de grupos diferentes.
Então, quando as pessoas de grupos diferentes percebem que para que haja uma mudança é necessário que elas, pelo menos naquele momento, estejam juntas, isso também leva a crer que as mudanças de fato acontecem, né? A proclamação da República foi assim, também foi necessária a junção de pessoas de condições socioeconômicas em estado diferente para que as coisas pudessem vir a acontecer. Então, isso aqui é um pouquinho do mundo contemporâneo. Hoje a gente não pensou em falar totalmente de tudo da Revolução Francesa, mas como as coisas foram acontecendo e qual a influência de tudo isso, até mesmo pensando nas emancipações políticas, econômicas, independências de Brasil. E aí a gente pensa que após a Revolução Francesa, as pessoas vão tentar sentar e falar, bom, já derrubamos, né, o governo, a família real, a igreja já não está mais presente dentro da nossa discussão, e para onde eu poderia pensar um camponês, né? Ou profissional liberal ou alta burguesia. Bom, aí é mais ou menos que a gente vê a figura de Napoleão meio que entrando, né, nessa história toda. Realmente era muito difícil ali agora apaziguar e falar, não, agora todo mundo vai ter todos os direitos. Não era assim que as coisas iriam acontecer. Mas o próprio Napoleão Bonaparte, né, ele, vou até trazer aqui um pouquinho, para mim não fugir, ele é um jovem que foi destacado durante a Revolução, ele também vai, no seu período napoleônico, vai de 1800 a 1815. Ele também é responsável pela mudança desse panorama político, porque as mudanças que vão acontecer no sentido de igualdade, fraternidade, liberdade, de trazer esses novos lemas para que eles pudessem fazer parte de uma sociedade que até então era muito diferente, vai ter que conquistar, vamos dizer assim, a credibilidade da sociedade, principalmente do terceiro estado, da população mais desigual de todos eles. E as propostas que vão vindo do Napoleão Bonaparte nesse período, que vai de 1800 a 1815, muitas coisas realmente mudaram. E as pessoas passaram a ter direito, mas para isso foi proposto uma Constituição. Durante o período em que havia aquela pirâmide, como eu disse, não havia essa Constituição que desse o lugar de cada um e os direitos de cada um. Não, isso não tinha. Então, essa Constituição, para a gente ter uma ideia, quando ela vem para a França, ela também vai pontuar aquilo que a burguesia tinha enquanto interesse, e aí vem as questões políticas, as questões enfim, de ter as suas garantias dentro do próprio Estado, né? Da importância de se tratar a burguesia para que ela pudesse também recuperar todas as perdas que ela teve durante a Revolução, e das pessoas também terem outro tipo de igualdade e poder estudar, e poder, enfim, começa a ter e voto e participação política. Então, isso começa realmente a acontecer. E ele traz essa discussão, esse debate, essa consolidação também durante esse período. Então, nós poderíamos dizer que o Napoleão Bonaparte, ele tinha que arrumar a casa, mas que o pensamento dele fora da casa ainda se fazia muito presente. Mas não dava para sair invadindo outras nações sem que ele pudesse organizar o que estava acontecendo dentro dentro da própria França, né? Só para a gente dar uma passada rápida, e às vezes até aparece mesmo, embora eu não tenha colocado aqui no slide, sobre os girondinos e os jacobinos, né? São como se fossem facções políticas, que quando a Revolução Francesa ela acontece, ela finda-se, vamos dizer assim, da maneira como o terceiro Estado queria, de não ter mais 1, 2, 3 estados, vai ter um Estado francês. Eles vão trazer para esse debate o reconhecimento de quem realmente é francês. Porque quando era primeiro, segundo e terceiro, quem sou eu? Eu sou um camponês que mora em determinado lugar. Mas a gente fala a mesma língua, de repente tem a mesma religião, mas não se vê como francês. Então, trazer essa questão da cultura, da identificação, também faz parte dessa presença, do Napoleão, da sua política consolidada ali
no pós-revolução, juntamente com a própria Constituição. Então, essa questão de arrumar a casa, a França, no primeiro momento, foi para que, quando ele precisasse, realmente, dentro da visão dele, criar a política expansionista, de sair de dentro da França e ir para outros lugares, e declarar guerra, invadir. Quando eu vou falando isso, a gente pensa até no que acontece hoje, né? De querer expandir, de querer aumentar o seu poder e o seu território. Isso é pensar em império, imperialismo. Então, formar um grande império, eu preciso pensar como eu posso contar com as pessoas que aqui estão. Então, se essas pessoas que aqui estão dentro da França hoje, no pós-guerra, confiam no governo que tem, consequentemente, vai ser muito mais fácil, né, ditar as regras para uma política externa expansionista de invasão a outras potências. E aí, voltando à questão do girondino e jacobino, a gente coloca novamente a presença do Napoleão para dizer assim, que essas duas facções aí, como se fossem dois partidos políticos que surgem nesse pós-guerra Revolução Francesa, dentro da França, não tenha dúvidas que um defende categoricamente uma classe majoritária, rica, poderosa, e, por outro lado, os jacobinos, que já têm uma linha de pensamento mais revolucionário, que já tem outras pessoas mais de uma classe mais mista e pobre, digamos assim, e que também fizeram esse diálogo, né? Bom, a revolução acabou, quem vai ter poder? Como é que vai ser agora essas questões? Então, aí vai entrar essa terceira pessoa, que é o Napoleão, que entra como uma espécie de mediador aí de conflitos, né? Eu usando um termo muito atualizado dentro de um contexto passado. Então, é isso, é aquele que viria mais ou menos para mediar o período napoleônico, porque nós não queremos todos os pobres no poder, mas também não podemos descartar o tamanho e importância deles nesse processo revolucionário. Mas estava muito claro que eles queriam que o governo caísse aí nas mãos dos girondinos, que era uma classe rica, poderosa, e queria trabalhar em prol do crescimento, né, da classe rica e dos seus poderes políticos. Bom, então, aí a gente sabe que, diante de tudo isso, o Napoleão faz essas reformas vai para essa Constituição, e isso ganha a credibilidade aí da população francesa, e aí ele é muito esperto também, né? Acaba fazendo um plebiscito, e nesse plebiscito ele vai se tornar também um imperador. Ou seja, né, é uma contradição. Você faz uma guerra, você quer uma república, você quer... E, de repente, você tem aí o Napoleão, que ele coloca a importância de tudo aquilo naquele momento, né? De você ser um imperador, porque a gente precisa melhorar nós tivemos um grande desgaste econômico e a gente precisa recuperar esse desgaste econômico, né? E isso deveria se pensar que nós temos uma grande potência. Isso eu já falei até do nacionalismo, que é um item que está aqui. O Napoleão ele planta isso, né, na sociedade, que é de você respeitar o espaço que você vive, a língua que você fala, a religião que você cultua, e defender a sua própria nação, né? Então, esse nacionalismo do século XIX, que foi não só plantado ali por Napoleão, porque ele vem de outros pensamentos, de outra filosofia, que a gente não vai tratar agora, mas que também ganha uma força muito grande, e que isso vai ser desembocado em outros lugares, né? Só para me fazer aí um certo caminho, que eu gosto de fazer isso também, pensando no Brasil e em todo o processo de independência política, a gente não pode esquecer que quem estudava mesmo nas melhores escolas da França é quem tinha dinheiro, e que mesmo pensando em Brasil enquanto colônia, nós tínhamos muitas pessoas que tinham dinheiro e que pagavam para os seus filhos estudarem fora, né? Então, esses filhos de, por exemplo, portugueses, brasileiros que estudavam na França, quando eles vão para suas casas, que é a sua terra natal, ele leva consigo todo esse pensamento revolucionário, toda essa ideologia que foi vista, vivenciada por ter participado da Revolução Francesa. Então, nem todo mundo que está na França é francês,
e quem sai de lá após a Revolução vai, né? Então, a gente tem vários exemplos disso, dos focos revolucionários que aconteceram aqui no Brasil, muitas delas voltadas para o pensamento da Revolução Francesa. Daí a gente entende o tamanho aí da importância desse acontecimento, né? E como isso ia batendo na porta de países que não aceitavam essas mudanças, muito menos essa igualdade de perder o poder, o reinado, né? Perder o poder político, né? Então, quando a gente fala, então, desse Congresso de Viena, que eu coloquei as duas coisas juntas, seguindo um pouco do que estava lá no nosso conteúdo do vestibular, as conquistas napoleônicas. Então, agora ele vai sair daí, né, da França, e vai levar os seus homens para outros lugares, porque o pensamento é melhorar a economia francesa e expandir o nosso território. E quando você pensa em expansão, é aumentar e invadir a terra dos outros e ocupar e trazer para a gente. Seria mais ou menos isso. E o Congresso de Viena, ele vai acontecer na Áustria depois. Por quê? Porque muitos países ainda do antigo regime, a gente pode até falar de Portugal, né, que tinha aquele regime que passa lá de pai para filho, né, e é para toda a vida, isso acontecia em muitos países. E quando eles viram isso acontecer na França, não tenha dúvida de que eles ficaram meio assim, né, com medo mesmo de que essa febre aí pudesse ir para outros lugares. Então, era meio que não queremos muita conversa com franceses. Franceses denotam uma ideia de revolução, vem com essa história de igualdade, de direitos humanos. Não queremos, então evita-se esses contatos aí com os franceses, até por medo mesmo de que a revolução pudesse bater na porta deles, porque as pessoas iriam pensar, por que não fazer aqui aquilo que aconteceu lá e deu certo, né? Então, seria isso. Então, o Congresso de Viena vai ser depois, onde esses países vão se reunir para tentar restaurar esse poder político do antigo regime, de coroa, de monarquia absolutista, que se perdeu, se enfraqueceu, vamos dizer assim, com as conquistas da Revolução Francesa e depois, né, a presença aí também de Napoleão. O avanço industrial. Desculpa, vou voltar lá. Perdão. A esse item do avanço industrial. O que esse avanço industrial, capitalismo monopolista, tem a ver com tudo isso que a gente está dizendo? Para a gente poder fazer essa relação aí com os fatos. Bom, primeiro que a gente tem a Inglaterra, né, que é um país que cresceu muito com a Revolução Industrial. Não é um assunto também que eu estou tratando, mas sim de que o pensamento do operário também é algo muito importante para esse período, e que a gente sabe que a Inglaterra, por ser um país que se industrializou lá no século XVIII, ela também cresceu demais economicamente. Então, de um lado, a gente tem a França, que com a Revolução ela perdeu muito, mas era uma grande potência, mas perdeu muito com a Revolução. E, por outro lado, você tem um outro país, que é a Inglaterra, que a partir do século XVIII se industrializou e ela cresceu muito. E que ela vendia muito, né? Por quê? Porque ela industrializava. O trabalho maquinofaturado, ele avançou demais, por ser ela pioneira, por ela ter uma poderosa mania mercante, porque ela tinha um mercado abastecedor de matéria-prima, de riquezas. Então, isso favoreceu a Inglaterra, que quando ela entra para a Revolução Industrial, ela passa meio que ditar algumas regras, vamos dizer assim, mande a sua matéria-prima, eu industrializo, você paga o preço que eu estou te cobrando. Então, ela ia se fortalecendo e se enriquecendo cada vez mais. E isso vai de encontro também com o capitalismo de monopólio, né? Porque monopolizar vem de dominar. E de imperialismo, porque os grandes imperadores também, há uma grande luta, uma grande disputa nesse momento, por crescimento econômico, por, vamos dizer assim, por fortalecimento das questões políticas que foram ameaçadas lá com a Revolução Francesa, e
de acordos, né? Os acordos têm que acabar acontecendo mesmo. Então, nós diríamos que dentro desse avanço industrial, nós temos a colonização, que a colonização também faz parte do enriquecimento das metrópoles, desses países capitalistas, até mesmo do avanço industrial da Inglaterra, de quem vinha em segundo plano aí também se industrializando, que é o caso da própria França. Eu vou passar aqui um pouquinho. Desculpa aqui minhas mudanças. Bom, então, aqui dentro estou lá de novo na França, né? Mas por quê? Porque havia uma disputa da Inglaterra, né, por mercados consumidores e por colônias. Porque são regiões que abasteciam a Inglaterra para que ela pudesse continuar crescendo economicamente, industrializando cada vez mais e, consequentemente, atingindo lá a supremacia econômica. Isso era um incômodo para a França? Sem dúvida nenhuma, né? Então, o próprio Napoleão, ele esbarrava sempre na Inglaterra. Como é que nós vamos alcançar, atingir o apogeu da economia, da supremacia econômica, com a Inglaterra dominando e fazendo aliança com todo mundo aí? Modo de dizer, vários países dependem da industrialização inglesa hoje, e ela acaba fazendo alianças e acordos com muitos outros países, né? Então, a França, principalmente o Napoleão, ele começou a pensar, como é que eu faço para invadir a Inglaterra? Não, dentro dessa ideia de expansionismo e de aumentar o poder econômico e territorial, não dava na cabeça dele para invadir a Inglaterra, né? Embora ele tinha um bom preparo militar, um bom poderio militar, um bom exército indiscutível de Napoleão, ele também sabia que não dava para competir com a Inglaterra naquele momento. Então, o que ele pensou? Não sei se vocês aí se lembram, já estudaram, né? Muitas coisas que eu estou falando aqui é a revisão, né? Do bloqueio continental, que costuma até cair em provas, né? Você joga lá, às vezes, no Google, bloqueio continental, e aparecem muitas questões de vestibular. Então, ele pensou em prejudicar os países que mantinham aliança e acordos com a Inglaterra. Se não dá para invadir a Inglaterra, porque nós estamos muito próximos ali, né, dentro de questões de poderio militar, então eu vou invadir aqueles que têm aliança com a Inglaterra. Só que quando o Napoleão pensou isso, ele não estava querendo guerra. Por quê? Porque uma guerra, além de dar um desgaste de perdas de homens, de pessoas, né? Dá um desgaste econômico, dá um desgaste político, reconstruir tudo isso seria muito ruim. Então, não é a ideia dele. A ideia dele era pensar algo meio certeiro. Não invadir meu inimigo, mas eu vou invadir quem compra e negocia com o meu inimigo. Então, ou seja, vai continuar comprando lá da Inglaterra, então sofrerá uma invasão napoleônica. Era uma ameaça mesmo. O que passou na cabeça dele? Quem que vai querer guerra, né? Então, eu vou ameaçar e o país vai dizer, por favor, não quero guerra. O Império Napoleônico era muito conhecido, então eu não quero guerra, não compro mais da Inglaterra e passo a comprar da França. Na cabeça dele, ele traçou essa linha de pensamento. Então, como eu trouxe aqui o bloqueio continental, as características aí da era napoleônica, que está aqui no slide, né? Consolidação das instituições burguesas nos estados nacionais, a expansão do Império Napoleônico para outros locais da Europa, e igual ameaça ao regime absolutista. Ameaçar o regime absolutista era uma preocupação, como eu disse, desde que a Revolução Francesa eclodiu, já era uma preocupação para eles, né? Mas, por um outro lado, essa ameaça, ela não chegou ao que ele realmente pensava que pudesse acontecer. Por quê? Bloqueio continental, bloquear o continente. Nenhuma mercadoria passa nem para um lado, nem para o outro, sem que passe pelo bloqueio que vai ser feito lá
por Napoleão Bonaparte. Então, ele colocou lá parte do seu exército, bloqueando a passagem das mercadorias no continente, e, além disso, ameaça de invasão. Aí, eu fui para... Acho que eu vou sair um pouquinho daqui de onde eu estou, para falar da transferência da corte para o Brasil. Então, eu vou vir para cá por quê? Porque isso aconteceu com Portugal, né? Então, quando Napoleão ele invadiu, ele não invadiu, ele ameaçou invadir, ele falou, ninguém compra, bloqueio continental e tem que ser respeitado. Então, as mercadorias não passam. E quem também insistir em ameaçar sofrerá uma invasão. E o rei de Portugal, como ele já negociava com a Inglaterra, tinha dívidas com a Inglaterra, e abastecia a Inglaterra, tanto com o que saía de Portugal, e principalmente com mercadorias que vinham do Brasil. E quem era o Brasil nesse momento? Uma colônia, né? Então, essa colônia, ela abastecia não só Portugal, mas principalmente o que ele fazia com essa mercadoria, que dali ele desembocava lá para, até mesmo para a França, ela comprava aquilo que vinha do Brasil colônia. Mas como ele foi ameaçado, então ele sabia que ou ele passava só a vender para a França, comprar dela, ou ele ia ter que encarar a guerra. E o que a Inglaterra fez? Falou, olha, a ideia do Napoleão não é guerra, ele só está ameaçando. Mas, por segurança, vamos fazer o seguinte, a família real portuguesa vai para o Brasil, colônia, e permanece lá até que a guerra napoleônica acabe, até porque ele não é isso que ele quer, né? E aí eu até trouxe aqui essa imagem aqui, né, da vinda da família real, para quê? Até para eu não esquecer, né, de como ela era reconhecida, a marinha mercante inglesa, como ela era respeitada e como ela era inovada e como ela era, vamos dizer assim, uma das mais consideradas ali da época, seguras, né, que fazia suas viagens com um índice de naufrágio muito distante do que acontecia com muitos outros países. Então, a marinha mercante inglesa, ela vai transferir, vai acompanhar, vai escoltar a família real para o Brasil, e foi essa a proposta, e de dar segurança e de dar proteção aqui no Brasil, colônia. Então, boa parte dessa escolta, da presença inglesa nessa viagem, ela também se fez presente assim que a família real chega no Brasil. Então, a presença de ingleses aqui no Brasil era muito grande, não só da família real, né? E eu coloquei aqui como interesses políticos, econômicos, sociais, porque a Inglaterra ela tinha uma grande visão também. Ao ser um país que se industrializou lá no século XVIII, e ela caminhava não só para ficar na primeira Revolução Industrial, mas ir para a segunda e tantas outras, ela ia precisar ampliar esses mercados. Mas um mercado não basta ele abastecer, ele precisa ser consumidor, ele precisa comprar. E o Brasil, no olhar dos ingleses, ele meio que enterrava o crescimento da economia. Porque um país que contém um grande número de pessoas que não são assalariadas, são escravas, colonos, não tem um capital que gira, né? Então, o que adiantava, né? E a Inglaterra ela tem essa sacada, né? Vamos dizer assim. Porque junto com eles também vinham seus industrializados para cá. Então, veio a família real, mas também veio navios com tantas quinquilharias que aí gera uma grande descoberta aqui dentro do Brasil, que é essa a intenção dela mesmo. Se a gente sair dessas questões, a gente vai falar, nossa, imagine tudo aquilo chegando aqui no Brasil e criando toda aquela curiosidade. Caixão de defunto, porta-níquel, coisas que as pessoas falam, para que é isso? Né? Cria-se a cultura de enterrar alguém porque isso é um comércio. Quanto você gasta para fazer com a madeira, faz lá o caixão, depois você vê o quê? O caixão do rico, o caixão do pobre, vai dando valores para as coisas.
Mas as pessoas não têm dinheiro, o que adianta se produzir tanto se você não tem um mercado que pode consumir porque ele não tem dinheiro? E se não tem dinheiro, tem uma pergunta, quem são elas? Ah, muitos escravos, uma grande parcela da população escrava. Então, a gente pode compreender que muitas coisas que vão acontecendo dentro não só do Brasil, mas de outras colônias, e pensar em Ásia e África, também tem a ver com esse pensamento, né? Pensamento capitalista. Não adianta você segurar, é importante que você tenha, não dentro da minha visão, né? Mas dentro dos latifundiários, você tem uma mão de obra escrava que produza incessantemente e que toda essa produção é vendida. Mas ele não tinha esse pensamento de que essas pessoas, elas iam morrer naquela condição, elas não iriam representar um mercado que pudesse ser consumidor e que pudesse crescer e fortalecer a economia e a política daquela nação. Mas os ingleses tinham essa visão, né? Então, e os franceses também. Então, tá aí, a França, por um lado, ela invade, né, Portugal, e não era isso, como eu disse, que estava dentro das suas pretensões, e aí a família real vem toda para cá. Não podemos esquecer, né, dentro de todo esse processo, que Portugal ficou lá, meio que no canto dele, enquanto a família real vem para cá. E eu coloquei também aqui esse PR de príncipe regente, porque isso também fez parte de uma política inglesa. Falando, eu vou escoltar direitinho. Então, quando vocês chegarem lá, vocês já vão ser instalados nos devidos lugares, né? A classe rica, a família real. Então, ele colocava essa plaquinha PR, exigia a desocupação das pessoas, das suas propriedades, das suas casas, melhores, óbvio, né? E, ao se deparar com uma placa príncipe regente, era obrigatoriamente soldados britânicos exigiam a desocupação dessas residências, desses imóveis, né, dessas terras, e elas eram para receber todas as pessoas que estavam vindo de Portugal, fugindo da guerra napoleônica em Portugal. Alguém quer falar alguma coisinha até aqui? Só um pouquinho. Como o chat não está habilitado para os participantes, aqueles que quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, podem levantar a mãozinha aí e aí a gente vai organizando para a pessoa se colocar. Era eu que tinha que habilitar o chat? Desculpa, né? Falar aqui um pouquinho. Tudo bem, tá? Tá bom. Então, elas colocam aí, você vai me passando se tiver alguma coisa. Bom, então, vai ser somente quando o Napoleão Bonaparte, então, diante disso, de tantas outras invasões, né, que estavam dentro da sua proposta, que era a expansão territorial, ele também estava no olhar de outras potências europeias, que era alguém que precisa ser caçado também, né? Então, com essa vinda da família real em 1806, nós diríamos que os franceses, eles tiveram eles sofreram uma grande crise com essas guerras. Já tinham saído de uma Revolução Francesa, como eu falei para vocês, não era intenção do Napoleão as guerras, mas com a ajuda da Inglaterra, eu dei aí o exemplo de Portugal, consequentemente, eles foram perdendo muitos homens, né? Foi um período também de muito frio, de grande desgaste. Os soldados, quando eles chegam lá em Portugal e estavam naquele processo de guerra, nem causou tanto medo, segundo, né, o que trazem as leituras, os livros, né, da questão de enfraquecimento desses soldados, tanto pelo frio quanto pela fome, e a munição que vai se tornando cada vez mais escassa, e a rendição. Então, foram guerras, uma parte dos soldados iam para Portugal, mas outra parte ia para outro país, porque a proposta do bloqueio continental era invadir quem estava tentando. Então, dependendo de quem fosse tentar derrubar o bloqueio, ele tinha que cumprir com aquilo que ele estava propondo. Com isso, os homens acabavam indo para lugares diferentes, havia um desgaste, uma falta de munição, e para quem tinha intenção
de atingir a supremacia econômica e fazer com que a supremacia inglesa sofresse uma derrocada, ele não atingiu isso, muito pelo contrário, eles sofreram, sim, uma grande crise, né, um grande prejuízo, e caminhou mesmo para que Napoleão sofresse uma derrota. Em 1815, se não estiver falando não errei a data, 1815, é quando Napoleão ele acaba sendo exilado, e aí sim a gente vê essa discussão da Santa Aliança, de repensar na restauração, né, da paz, no fim das guerras, e principalmente restaurar uma ideologia que ganhou muita força, que era a ideologia da liberdade, porque prender Napoleão, exilar Napoleão, não fez com que as ideias revolucionárias, que já tinham ganhado força, que já estavam em muitos outros lugares, fosse tão fácil assim para a Santa Aliança, que era a junção dos países que queriam restaurar o antigo regime, que não queriam falar em regime republicano, que não queriam falar que a igreja não teria a preponderância, o domínio, não, que abriam para outras discussões, né? Então, não era bem assim depois da Revolução Francesa. Era assim que a Santa Aliança, que era a junção dos países que tentavam restaurar o antigo regime, né? Como a Áustria mesmo, Portugal, não pensou em momento algum de perder. Quando a gente fala antigo regime, esse regime que passa de pai para filho, que são as monarquias absolutistas, né? E essas monarquias falaram, bom, se for muito difícil também manter esse absolutismo, que seja uma monarquia mais liberal, né? Mas que também não se perca essa monarquia. Então, todos esses princípios, todas essas questões também chegam aqui nas colônias, né? Que era onde exatamente eles não queriam que chegasse. Como vai chegar nas colônias africanas, como eles não gostariam que chegasse. Então, não dá para a gente estudar todas as revoltas, mas se a gente entender que em uma das revoltas, o pensamento liberal, o pensamento da Revolução Francesa, que modificou através da Revolução e da junção dos povos, foi indo gradativamente para outros lugares, chegou nas colônias, né? Então, quando vocês forem estudar a independência política de vários povos africanos, que eram colônia de Portugal, colônia da França, colônia da Inglaterra, como elas vão conseguir essa emancipação política, tem uma grande relação com essas ideias, com esse pensamento liberal, das pessoas olharem umas para as outras e falar, nós somos iguais e a gente tem que lutar para garantir que esse território por exemplo, se é uma colônia francesa, que aqui uma colônia da África, para garantir que nós estamos na África, que a nossa língua é essa, que a nossa religião é essa. Então, primeiro as pessoas precisam olhar mesmo umas para as outras e juntar forças, juntar o pensamento ideológico e lutar para que a coisa realmente aconteça, né? E, obviamente, buscar o reconhecimento disso. Se os países não reconhecem isso também, dificulta bastante a emancipação política dos países. Então, a ideia de enfraquecer o Reino Britânico não aconteceu como ele esperava. A transferência aqui da corte portuguesa vai entrar em pontos também assim, muito significativos, né? Se a gente pensar aqui em termos da colônia, do Brasil e da família real. Então, a família real ela foi escoltada aqui para o Brasil e ela permanece aqui. Então, 1806 foi quando Napoleão invadiu Portugal, então ele já foge para o Brasil. E aí ficar aqui no Brasil também sem, né, que país é esse, né? Então fazer aquela mudança, trazer a ideia da arte, da cultura, da arquitetura que tinha lá aqui. Eu coloquei algumas, só banco, jardim botânico, academia militar, biblioteca, mas foram muitas as inovações, as mudanças, o que a gente pode ver dentro da história, dentro de uma pergunta, às vezes, dentro do vestibular, do período joanino.
e ele ser visto como um período de progresso, um período promissor, um período de reestruturação do próprio espaço. Aí a gente tem que ir para esse lado, né? Na hora de responder uma questão, de ver que realmente o período joanino, que era de D. João, foi um período de mudanças, mas mudou principalmente para atender ele, a família dele e quem mais estava vindo da Europa para cá, né? Para ficar aqui não ia ficar com o pé na lama, ia ter que mudar, ia ter que fazer as ruas, aquelas ruas com os ladrilhos, que esses ladrilhos fossem iguais que tinha da Europa, e a luminária, e enfim, e uma escola de medicina, e vamos ficar doente, precisa de um local para atendimento médico. Então, toda essa mudança que acontece é para também, nesse momento, atender, aliás, principalmente, né, eles que estavam meio que numa permanência, não sabia até quando, aqui na colônia brasileira. Mas também, né, e o banco, né, para onde ia guardar todo o dinheiro? Ele trouxe o dinheiro, ele veio com todos aqueles cofres lá, né, de joias, pratarias, dinheiro, capital, veio para cá. Então, criou o Banco do Brasil, em 1808. Pensando em toda essa reestruturação, todas essas mudanças, né, eu coloquei aqui uma imagem desse tratado, Tratado de Aliança, Comércio e Navegação. Então, 1808 e 1810 são períodos que marcam, vamos dizer assim, uma pré-liberdade de um território, que é o Brasil, chamado de colônia. Porque, nesse momento, pela presença da Inglaterra aqui, que não foi embora, e facilitava muito a entrada deles aqui, ele, né, chegou ao Dom João e pediu, né, vamos fazer um acordo, já que nós temos que entrar, que dá escolta, que dá proteção, estamos aqui permanentemente, para que eu preciso passar pela coroa para poder comprar alguma coisa e vender na Inglaterra? E por que ele precisava? Porque é um pacto que existe. Todo país que tem uma colônia tem um pacto comercial. Então, ninguém entra e ninguém sai sem passar pela autorização da sua metrópole. Ou seja, um acordo entre uma metrópole e uma colônia é isso. Metrópole é quem domina, colônia é o dominado. E aí existe um pacto entre outras nações, né? Porque, só pegando um exemplo, a Holanda chegou a dar uma boa passeada e ficou muito tempo aqui dentro do Brasil. Então, se o Brasil era uma colônia, isso não poderia. Por quê? Porque ela está rompendo um pacto. As grandes potências tinham um pacto. Ó, aquela colônia é minha, você não entra e não sai. Então, tinha que ser respeitado. Então, o que os ingleses estão pedindo nesse momento é que esse pacto, né, para ela não desrespeitar, que ele cria um tratado, um acordo, um documento, né, de preferência, e dá uma liberdade para os ingleses entrar, sair livremente, sem ter que estar pedindo autorização. Então, Dom João assinou esse tratado, né, aliança de abertura dos portos. Os portos são abertos para você, entra e sai livremente. Aí virou festa, né? Porque tudo entrava, e aí que entra essa questão de eu colocar que um país que não tem uma sociedade que é remunerada, ela olha e não compra, né? Então, mas esse tratado, ele meio que plantava isso. O que adianta trazer tanta coisa para cá? Metade da população não tem renda, né? Então, mas saía muitas mercadorias. Então, quando a gente vai estudar o período da mineração, a gente não pode descartar que grande parte do nosso ouro fizeram parte do apogeu da indústria inglesa. Então, a Inglaterra ela dá um avanço assim, né, disparado com ouro. Aquele ouro que tinha toda aquela questão da extração, do ouro em pó, do ouro transformado em barra, que viraram muitas joias, que viraram, enfim, tantas outras coisas. Quem fazia é quem tinha indústria. Então, a Inglaterra industrializava. Então, saía matéria-prima ouro, voltava ele em peças, né? Com um outro valor, com o valor que ela dizia que valia. Talvez muito mais do que a matéria-prima
que tinha ido para lá. Esse é um dos fatores que vai fazendo com que os ingleses se cresçam e se fortaleçam cada vez mais. Não podemos também deixar de lado os Estados Unidos, né? Que são as 13 colônias que eu não coloquei para trabalhar aqui. Mas só para fazer também esse movimento, não podemos deixar de dizer que os Estados Unidos, que é a América do Norte, ela estava incomodada com a presença dos ingleses aqui dentro. Porque poderia-se ter um comércio mais dentro da América, né? Lutar pela emancipação dos países da América. Então, essa visão, esse olhar que as colônias da América do Norte tiveram e que cresceram nessa linha de pensamento, contribuiu para que os Estados Unidos fosse o primeiro país a ser independente aqui na América. Então, para ele, a presença da Inglaterra e esse tratado de abertura dos portos foi um grande incômodo, né? Então, ele também será um país que vai reconhecer a nossa independência política e não vai exigir nada, vai ser o primeiro país, mas por conta disso, porque eles também eram povos que tinham fugido da Inglaterra e se tornaram colonos desses ingleses e ficaram aqui na América do Norte. E vão conseguir sua independência política com muita luta, né? E sentir a presença inglesa em grande quantidade aqui no Brasil era uma ameaça e não era nada confortável para os norte-americanos. Não é bem esse o tema que eu estou tratando, mas só para a gente ver como, dentro da história, uma coisa está muito atrelada a outra. Os fatos não estão isolados e aí fica muito mais fácil a gente compreender por que essas lutas, né, pela independência se tornavam cada vez mais forte e mais alinhada entre os povos. Foi só o Tratado de Aliança? Não. Além do Tratado de Aliança, a Inglaterra também pediu para que outros países aliados a ela também tivessem um pouco mais de liberdade aqui dentro do Brasil. Então, a situação aqui do Brasil, enquanto colônia, foi se tornando um pouco mais delicada, vamos dizer assim, né? Um pouco mais difícil. Para quem tinha intenção de um dia ter um país independente, eu nem sabia mais para que lado tocar. Porque aqui dentro tinha holandês, aqui dentro tinha francês, aqui dentro tinha português, aqui dentro tinha muitos ingleses. Então, estava cada vez mais difícil para os aristocratas, os pequenos comerciantes, os pequenos proprietários, ou até mesmo alguns grandes proprietários que compraram terras na colônia e falaram, bom, nós vamos perder tudo daqui a pouco, porque tantos estrangeiros aqui dentro. Então, foi a abertura dos portos e tratado de amizade e aliança, né, em navegação. E mais para frente a gente vai ver outros privilégios. Então, nós estávamos, acho que aqui nos acordos comerciais, né, dos tratados que foram feitos, e esses tratados, eles não fortaleciam a colônia, não fortaleciam a economia portuguesa, muito pelo contrário. Né? Um tratado como esse, que veio, inclusive, de um interesse inglês, ele era objetivado mesmo pelos ingleses, né? Tanto ele quanto países aliados a ele começaram a entrar aqui no Brasil, compravam livremente, vendiam, e, obviamente, a produção industrial também inglesa, ela começou a se fortalecer mediante a essas facilidades que o governo português criou com a presença dos ingleses aqui no Brasil. E também por isso que eu coloquei a diversificação comercial, né? Porque o Brasil, ele era um país diversificado na sua produção, mas ele passa a ser muito mais, com a presença de tantos estrangeiros aqui dentro e produtos que vinham dos mais variados locais e que passavam a ser negociados, trocados, né? Então, se a gente for pensar em coisas muito valiosas aqui na colônia, como, por exemplo, o ouro, né? E eles não tinham salário, não tinham dinheiro, eles trocavam, né? Então, é aquela espécie de escambo mesmo que aconteceu há muito tempo atrás, lá na época da descoberta do Brasil, que era muito comum entre os indígenas. Então, isso passa a acontecer com os produtos aqui, né? De trocar
as quinquilharias que vinham da Inglaterra, que eram produtos industrializados, com aquilo que se plantava, que se produzia e que poderia ter um outro valor, que era feito aqui no Brasil. Sem contar outros tipos de comércio, né, que iam surgindo com a presença de estrangeiros no Brasil. Além desses tratados, a gente tem também uma outra questão importante para falar, que é sobre a presença desse período joanino aqui no Brasil, que trouxe inúmeras mudanças, que contribuiu para a presença de estrangeiros, que inovou de certa forma, mas que também trazia aí uma outra questão para o seu país de origem, né? Ele saiu em 1806 com a invasão napoleônica, vem para o Brasil e não voltou mais. Então já estávamos aí em 1820 e os portugueses lá, né? No pós-guerra, aí eu trouxe essa imagem para mostrar os debates e as reuniões que os portugueses faziam, até porque a própria economia eles já não tinha mais um capital para fazer investimento no país e o governo tinha ido embora. O que eles pensaram, né? Diante de tantas ideias liberais, por que não fazer uma nova Constituição e uma Constituição que seja mais liberal? E é isso que eles estão discutindo ali naquela imagem, já que o governo foi embora. E acho que agora, com tantas mudanças no Brasil, ele vai permanecer lá. Então, esse momento foi bem difícil para a coroa portuguesa, porque depois que ele assina, né, os tratados de aliança, comércio e navegação, que ele abre os portos do Brasil para a entrada de produtos ingleses e até de outros aliados para cá, essas pessoas passavam a representar uma ameaça política, porque olhar para essa vastidão territorial que era o Brasil, com clima bom, topografia boa, mão de obra disponível, uma riqueza no solo muito diversa, estava nos olhares de muitos, né? E no momento em que a indústria se mostrava muito presente, então Dom João ficou meio sem saber o que fazer. Eu deixo Portugal para lá e fico aqui, garanto essa colônia, ou eu vou embora e, com tanta gente entrando aqui, a chance de perder a colônia era muito grande. Como eu tinha dito, que é um pacto colonial, né? É um acordo entre as demais nações. E que quando ele assinou a aliança, comércio e navegação e abriu os portos, ele mesmo se contrapôs ao pacto colonial. Então, não seria mais desrespeito ter uma liberdade livre aqui dentro do Brasil, e quem era Dom João dentro desse processo todo. Então, foi um período em que, para ele tomar essa decisão, ele quase mesmo deixou Portugal para lá. É aí que vai entrar, né, a presença de Dom Pedro, de deixar o seu filho, mas não é para que esse país se torne um país independente, né? Isso não passou em nenhum momento dentro da concepção ali do governo português, embora as ideias liberais se avassalavam aí por toda a Europa. Não era isso que ele estava pensando, mas que ele precisava tomar uma decisão. Então, a Revolução do Porto, ela é importante e ela estourou em Portugal no momento que para ele estava fácil. Portugal está lá e eu estou aqui no Brasil. Então, quando essa Revolução estourou em Portugal, ele teve que tomar essa decisão. E a decisão realmente foi de ir embora e deixou aqui o seu filho para tomar conta, mas que ele retornaria. O que ele ia fazer? Ele iria para Portugal, não iria permitir que acontecesse uma implantação de uma república ou de um novo regime de governo. E o que eles queriam mesmo era uma nova Constituição. Uma Constituição liberal, daí volta aquela questão que eu falei da França. Eles estão discutindo isso no papel, né? Porque aí, entre muitos ricos, tem um pensamento liberal, daqueles que são advogados, que são médicos, que não são tão ricos, mas que têm intenção de ocupar o teu espaço e o teu lugar de representação social dentro da nação, do país que mora. Então, ele volta justamente para isso. E a Revolução do Porto é esse retorno e vai ficar muito próximo aí
da independência do Brasil. E aí eu trouxe, né, o processo da independência do Brasil no dia 7 de setembro, mas é importante a gente também pensar que nesse momento vão surgir algumas facções políticas também, né? Aquelas que vão falar, não, Dom João foi embora, mas nós queremos que o regime conservador permaneça, se mantenha aqui no Brasil, que ele não, enfim, que tinha essa concepção. E tinha os de pensamento liberal. Todos aqueles que passaram, em algum momento, a morar fora do Brasil e conheceram essas ideias liberais, também criaram esse partido que fosse defender a ideia de um governo mais, vamos dizer assim, não democrático, isso não, mas que fosse um pouco mais, trouxesse uma renovação do pensamento político para a sociedade naquele momento. Então, o 7 de setembro ele vai acontecer, mas ele não era bem aquilo que Dom João esperava e não era bem aquilo que ele gostaria que acontecesse. Mas havia já uma ideia de que ou permanece você, né, Dom Pedro, proclama a independência, que seria do Fico, ou você vai embora e a independência vai acontecer nas mãos de outras pessoas, dentro de um novo pensamento. Então, era um momento muito delicado para a coroa portuguesa, para Dom Pedro, que o pai dele foi embora, mas continuou dizendo, não, eu não aceito a independência do Brasil. Não faça nenhuma lei, nenhum documento, nenhuma carta, que eu não vou assinar. Então, ele acabou sendo pressionado, né, e acabou acontecendo mesmo aí o 7 de setembro de 1822, que é a independência do Brasil. O papel de Dom Pedro agora era buscar esse reconhecimento da independência do Brasil junto a Dom João. E ele não assinou. Mas, depois de algumas pressões, ele falou, bom, não há dinheiro no Brasil. O dinheiro que tinha aí, eu trouxe para cá, para Portugal, levei tudo embora. Então, eu vou pedir uma quantia em dinheiro para que eles assinem a independência do Brasil, eles não vão ter, então a independência não vai acontecer. E acabou que a Inglaterra rapidinho falou, não, deixa ele pedir que eu empresto para você. Mais ou menos assim, né? Então, foram 2 milhões de libras esterlinas, a nossa primeira dívida externa, então é um país que se torna, dentro do que eu coloquei aqui, né? O terceiro item, a independência política do Brasil e a dependência econômica. Então, ele faz uma primeira dívida com os ingleses, essas libras esterlinas, e paga para Dom João assinar e reconhecer o Brasil. Isso bastava? Não. Como eu disse, os Estados Unidos da América foi o primeiro país que veio, assinou a doutrina Monroe, eu assino, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero mesmo é que todo esse povo que está aí, né, volte para o seu lugar, ou seja, toda a presença inglesa saísse aqui do Brasil, e assinou a independência política. E outros países também, né, na sequência, uns pediam, outros não, mas para a gente entender também que a nossa independência, ela inicia com um processo aí de dependência econômica, um país tão rico, com uma grande diversificação da economia. Tratar da história do Brasil, para a gente, poderia ser também algo que é interessante da gente falar, como se deu a partir daí, em 1823, surge a nossa primeira carta constitucional. É importante, eu diria como dica mesmo, estudar as constituições brasileiras, se às vezes não cair em um determinado vestibular, pode cair em um outro, e elas são significativas dentro desse momento. Eu não coloquei porque realmente eu não vi dentro do nosso conteúdo, mas o Brasil tem a primeira Constituição, 1824, 2 anos depois que ela vai surgir, e ela é uma Constituição outorgada, é uma Constituição imposta, sem a participação praticamente de uma Assembleia, e que dava amplos poderes ao imperador. Então, essa Constituição de 1824, ela é autoritária, né? Ela não dá liberdade, e ainda um pouco daquilo que muitos desejavam,
que era a tal da liberdade, não vai acontecer nesse momento, só mesmo através de revoluções. E são várias revoluções que vão acontecer nesse momento, né? Justamente para conseguir aí essa liberdade, a igualdade, né? Que durou bastante tempo ainda para acontecer. Só mesmo em 1891 com a segunda Constituição. Mas então não vamos entrar agora nessa parte. Eu vou voltar um pouquinho aqui para que a gente fale então do que era essa bela época, né? Belle época, já que pegamos a França como algo que vem dentro do nosso conteúdo aí de vestibular, de 1890 e 1914. Apesar de todas essas revoluções, de todo esse expansionismo, dessas mudanças políticas do antigo regime, né, da perda da coroa, que era o maior medo que eles tinham, era exatamente esse, né? A coroa de não poder passar para os seus filhos, não ser para toda a vida mais, com tudo o que aconteceu lá na França. Então, eles poderiam dizer que este foi um período que eles tiveram um pouco, assim, de inovações mesmo, né? A Bela Época, como eu coloquei aqui, foram muitas tendências, tanto na cultura, na parte artística, na tecnologia. Era uma grande revolução, né? Revolução tanto dos meios de comunicação, do meio de transporte, das cidades que ganhavam outra cara, né? Que eram coisas que eram importantíssimas para a saúde, o transporte. É um período próximo, de 1890 a 1914. Ai, desembocar em outros países. Porque você não quis comer tudo. Tanto na França, quanto na Inglaterra, assim mesmo. Mas isso Como vai querer? a gente não pode esquecer disso. Escolhe um para dividir comigo. Ou então come um bicho. Quer um bicho? Você come inteiro. Não podemos esquecer que essa bela época, né, ela também tem muito a ver com o crescimento industrial, né? A indústria fez tudo isso. A Revolução Industrial, ela pedia isso. Tudo que ia acontecendo, criando, se melhorou as embarcações, é porque eles precisavam vender aquelas mercadorias e elas tinham que chegar em outro lugar. Se eles melhoraram a indústria de sacarias, é porque o saco era para poder fazer lá, empacotar todos os produtos e eles chegassem em outro lugar. Então, a indústria, ela pedia necessariamente que fosse melhorando para que ela pudesse chegar mais rápido em algum lugar. E aí vem o meio de transporte, vem iluminação, vem rede de esgoto, vem... E aqui o Brasil eu coloquei porque a gente também tinha São Paulo, Minas Gerais, com terras férteis para o plantio do café, a borracha, tínhamos também o açúcar, que são produtos que abasteciam muitos outros países, que eram importantes que chegassem em outros países, então que chegasse de uma forma mais rápida e com mais qualidade e que chegasse em boas condições. Tudo isso tem a ver, então, com a parte da tecnologia. A gente não pode deixar de colocar que é um período bom, digamos assim, né? Um período de progresso. Mas, em 1914, eu não trouxe para trabalhar aqui com vocês hoje, seria praticamente o avanço industrial e a Primeira Guerra Mundial. Ainda dentro desse avanço industrial, nós temos o processo de colonização, que é a base da economia industrial. E essas matérias-primas que eram trazidas de outras regiões, muitas vezes elas eram traçadas através de um encontro entre algumas potências e analisando o poderio militar de cada uma para que ela pudesse entrar numa determinada parte da Ásia, numa determinada parte da África, e quais eram as regiões que iriam, por exemplo, abastecer a Inglaterra, a Holanda. Então, pegando como exemplo Portugal, que nós estamos falando, ele, por colonizar também Angola, é porque ele era um país agrário, porque ele não se industrializou, porque ele não era um país que estava na mesma
no mesmo degrau, né, que estava a Inglaterra, ou que, diante de tudo que a França perdeu, mas a França, da Holanda, da Áustria, ele não estava acompanhando. Então, quando ele teve lá a sua possibilidade de pegar uma colônia, para além do Brasil, que no caso Angola, né, porque é o que você tem por hoje. Né? Se quiser uma área melhor para você colonizar na África, então você tem que lutar, você tem que mostrar o seu poder militar. Então, a questão do poder militar ela é muito forte entre esses países, né? E a guerra não acontece também assim do nada, ela já vem se preparando por uma possível condição. E o crescimento industrial não foi diferente. A indústria, ela caminha de uma forma tão contundente, né, que chega uma hora que ela fala, bom, e agora eu vou vender para quem? Era um excedente muito grande de produtos industrializados, não só com a Inglaterra. A gente fala Inglaterra porque ela é pioneira, mas havia uma disputa por mercados consumidores, abastecedores e um excedente de mercadorias. Isso é um fator ponto-chave para ter uma revolução, né? Porque eu já vendo lá no Brasil, por exemplo, o Brasil já abastece a Inglaterra, ele não vai abastecer outros. Isso pode causar o quê? Um conflito. Então, esses conflitos por mercados consumidores, matérias-primas e excedentes do que se produz e não se vende, não está vendendo, é um fato, sim, que desencadearia conflitos. E não podemos descartar que a Primeira Guerra Mundial ela é uma guerra que tem esse ponto de entrada, né? A disputa por mercados consumidores. Uma Primeira Guerra Mundial, ela deixa um saldo de milhões de mortes, é uma guerra muito sangrenta por mercados consumidores, né? Por mercados abastecedores, pelo próprio capitalismo. Então, é o crescimento do capitalismo comercial, industrial, que são os causadores dessa guerra, a disputa por mercados, na Ásia e na África. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu trouxe basicamente isso hoje, por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, eu achei, dentro do que eu pensei, não daria para trabalhar hoje, né? Algo um pouco mais extenso, mas é importante que vocês passam a estudar ou pega a partir desses mercados consumidores, da Revolução Industrial mesmo, desses conflitos territoriais, do próprio colonialismo, né? Porque a colonização ela vem justamente para poder atender essas grandes potências europeias, isso que elas eram colonizadas. Não podemos esquecer que aquelas pessoas colonizadas estão pensando, mas enquanto não dá para mudar as suas histórias, elas estão lá, atendendo, sendo exploradas, tanto a mão de obra, quanto a retirada da riqueza dos seus países. Isso aconteceu muito com a África, né? Uma grande quantidade de riquezas foi tirada, extrativismo mineral, vegetal, de todas as colônias, de uma maneira geral, umas mais, outras menos, para atender e fazer com que essas potências se tornassem as grandes potências mundiais. Então, não foi do nada, não foram fatores isolados. E aí eu extraí duas questões aí para refletir, não sei se vocês conseguem ver, que também eu peguei de vestibular. Uma foi do bloqueio continental. Não sei se dá para você, eu vou ler aqui para vocês. Não sei se é possível colocar no chat, eu tinha passado para a Gi, mas não sei se é possível. Mas eu vou ler aqui, vocês pensem um pouquinho. Fá, o chat não está habilitado, então as pessoas não conseguem acessar o chat, então a gente tem que ir conversando mesmo. Ah, entendi. Então eu vou ler, né, a questão e, se for possível, colocar a resposta aí ao A, B, C, D ou E, nessa pergunta sobre bloqueio continental. Ela foi decretada, bloqueio continental, estava na prova assim, bloqueio continental decretado por Napoleão, tinha como um de seus principais objetivos a dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise econômica,
pedir a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Facilitar a invasão da Espanha. D. Dificultar ao Império Austríaco a aquisição de mercadorias. E a E. Derrotar a Rússia, impedindo-a de comprar armas e alimentos na Europa Ocidental. É a professora. Isso. Perfeito. Porque se a gente for discutir isso mesmo, dificultar o comércio britânico. Quando o bloqueio continental por Napoleão Bonaparte, exatamente, volta naquilo que eu tinha dito. Napoleão não queria guerra, mas ele queria atrapalhar a supremacia da economia inglesa. E ele viu nessa possibilidade ameaçar países que, se fossem lutar com ele, iriam perder a guerra. Países que não estavam preparados para uma guerra. Então, ele pensou exatamente nisso. O bloqueio continental vai dificultar o comércio inglês e vai levar a Inglaterra à crise, porque quem compra dela vai deixar de comprar e vai começar a comprar dos franceses. E vai abrir um comércio com os franceses. E era exatamente sua intenção. Então, é a alternativa A. E na B, quando ele coloca impedir a vinda da família real, pode confundir, né, se a gente não estudou um pouquinho, se nós esquecemos, porque quando ele decreta o bloqueio, a família vem para o Brasil, né? Então, muito parecida com a condição que a gente muitas vezes lê, olha, o bloqueio continental, a família real veio, mas não era o objetivo dele. Nem dificultar o Império Austríaco da Rússia, mas era criar ou pelo menos alcançar a supremacia do comércio e diminuir os lucros e o domínio que a Inglaterra tinha sobre as questões comerciais e já industriais. E uma outra questão que eu também, essa eu coloquei para refletir, porque ela era bem extensa, né? Então fica também como uma dica. Às vezes a gente se depara com umas questões de vestibular, de história, que elas, quando a gente olha assim, fala, nossa, ela realmente está muito extensa e eu não vou saber responder. Então a gente precisa buscar um pouquinho de calma, às vezes a gente tem 1 minuto e meio aí para cada questão, né? Então é importante mesmo, tendo pouco tempo, que a gente passe por elas, lendo-a, interpretando, para que a gente consiga se aproximar de uma assertiva dentre as alternativas que estão ali sendo propostas. Então, essa daqui sobre 1820. Em agosto de 1820, irrompeu em Portugal uma revolução liberal, inspirada nas ideias ilustradas. Os revolucionários procuravam enfrentar um momento de profunda crise na vida portuguesa. A crise política, crise econômica, crise militar. Basta lembrar que, na ausência de D. João, Portugal foi governado por um conselho de regência, presidido pelo marechal inglês Beresford Fausto. Boris Fausto é o que traz no seu livro, né? É um livro bem rico, Boris Fausto, que trata bem dessas questões, tanto da independência do Brasil, do período colonial. Vale a pena também uma pesquisa. A Revolução do Porto, de 1820, tinha aspectos contraditórios, ele diz aí, no que se refere ao Brasil e Portugal. Se para Portugal ela podia ser definida como liberal, condenando a monarquia absolutista e defendendo a elaboração de uma nova Constituição para o país, no que se refere ao Brasil, as Cortes de Lisboa adotaram medidas... Adotaram medidas de caráter recolonizador, que acabaram com a
Não consigo ver aqui, não sei por quê. Um momentinho, gente. Que acabaram acelerando a independência do Brasil. Então, são várias alternativas. Eu nem coloquei porque ela realmente é uma pergunta bem extensa, mas dá para a gente fazer uma reflexão. Porque, de fato, a Revolução do Porto em 1820, ela traz aspectos contraditórios para os dois países, para a colônia e para Portugal. Porque, de um lado, ele traz o liberalismo. É uma ideia que vem exatamente de um país que invadiu Portugal, né? E que deixa ali a marca do liberalismo, de uma nova Constituição, de uma mudança de lei. Então, olha só o que a invasão napoleônica fez, que nem era nada disso, muito menos plantar ou fazer criar raízes as ideias liberais e no povo português a possibilidade de romper com uma monarquia absolutista que já vinha de séculos, né, dominando ali o país, centralizando o poder nas suas mãos, plantando em outras cabeças a possibilidade de uma nova Constituição que está sendo discutida por pessoas que não são das mesmas famílias, que ocupam cargos diferenciados, mas que estão ali pensando também nessas questões liberais. E, por um outro lado, também ia atingir o Brasil, né? Uma vez que a questão de recolonizar o Brasil. Por que isso também vai ser discutido? Porque se o Brasil é uma colônia e ele se torna independente, quando Dom João vai embora também, ele foi, mas ele pensou o quê? Não, eu vou recolonizar. E não era só ele, né? Ele também tinha seus aliados que ficaram aqui no Brasil e que recebiam essas informações, essas solicitações, vamos recolonizar. Ele tornou independente, Estados Unidos assinou, a Inglaterra já assinou, eu assinei, mas vamos recolonizar. Então, a ideia de recolonizar já não era colonizar, era diferente, né? Então, o que o Boris Falso traz no seu livro, quando ele traz essa discussão, é como as coisas são colocadas, mas elas também pensam o que aquilo pode desembocar, quais as transformações, as mudanças que aquilo pode ocasionar, e como aquilo vai bater, né, na mentalidade das pessoas, daquele povo, dentro daquele contexto. É assim que as mudanças vão acontecendo, e as consequências podem ser muito diferentes daquelas pelos quais os líderes, né, seja autoritários ou não, dos governos pretendiam. Bom, acho que por hoje é o que eu trouxe. Se vocês deixaram alguma coisa aí no chat, eu também posso estar respondendo. Eu acho que esse conteúdo, embora ele seja bem extenso, eu também pensei que se a gente desse continuidade, não daria tempo da gente falar das próximas revoluções também, que está previsto aí para vocês. Então, vocês vão ter uma outra aula de história com a Gislaine, e ela vai trabalhar muito a questão dos conceitos, né? Da mesma forma como eu falei hoje, o Brasil era uma colônia, Portugal era uma metrópole, e vice-versa, ela também vai estar trazendo esses conceitos que podem estar na prova de vocês. Então, basta, às vezes, você entender o que significa o absolutismo, o mercantilismo, as ideias iluministas, que são elas que influenciaram toda essa mudança do liberalismo, a ponto de pensar numa Constituição que falasse de igualdade. Isso aconteceu na França, em 1779. Então, pensar numa mudança de pensamento liberal, de combate, não às crenças religiosas, mas uma mudança da igreja dentro daquela pirâmide de controle do qual ela vinha exercendo há muito tempo. Então, vocês podem também responder muito bem uma prova apenas entendendo esses conceitos, como liberalismo, né, protecionismo, infantilismo, que a professora vai estar trazendo na próxima aula para vocês.